Que a graça e a paz de nosso querido Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco quando queremos refletir nas palavras da primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículos 15 a 21, com o tema Caçando Fantasmas com Amor. Amém. Fantasmas não existem, mas muitas vezes chamamos de fantasmas aquela recorrência de algo do passado que nos causa medo, tristeza ou dor. E todos nós temos nossos fantasmas do passado. Tudo está indo bem na nossa vida e de repente parece que traumas ressuscitam e voltam para nos atormentar. Incrivelmente, mesmo com toda a nossa experiência e conhecimento do amor de Deus, acabamos abalados e pensamos: será que estou sendo castigado? Será que finalmente Deus resolveu vingar-se? Será que vou viver para sempre com medo? Em sua primeira carta, o apóstolo João fala muito de amor. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo mostra que existe castigo. Ao referir-se ao medo do castigo, João está nos lembrando do dia do juízo final, o dia em que Jesus voltará e que, para quem não confia em Jesus, é o dia que deveria provocar horror e medo. Imagine-se diante de Jesus no juízo final, depois de ter negado que Ele é o Salvador, depois de ter zombado da igreja e das crenças dos cristãos, e então, finalmente descobrir que você estava errado o tempo todo, e que agora o tempo da graça acabou e você será condenado ao inferno. Mas há também o medo que surge da dúvida, da incompreensão sobre quem é Jesus e o que Ele fez por toda a humanidade. Esse fantasma surge quando nos perguntamos se estamos fazendo o suficiente para sermos salvos. De repente, tentamos ver a vida como uma balança das coisas boas e ruins que fizemos, na esperança de que o lado das coisas boas esteja mais pesado. Mas a dúvida nunca é resolvida e o medo torna-se permanente. Há um medo que surge de outras inseguranças e de nossa fé tão pequena, como quando somos confrontados com a doença inesperada, quando somos traídos por quem deveria nos honrar e defender, quando a justiça humana simplesmente não é feita, quando continuamos caindo em pecado e uma insensibilidade com a vida e com as pessoas começa a crescer em nossa vida. Então, com o medo, vem a desconfiança de que não há esperança, de que não somos verdadeiramente amados por Deus. O medo é como um lugar triste, vazio, solitário e escuro na alma. Mas no amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta o medo. Que amor é esse que parece tão inatingível e distante do dia a dia de sofrimento e medo que insiste em nos atormentar? Deus é amor, escreveu o apóstolo João, e no amor não há medo. Aquele que vive no amor vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. Assim, o amor em nós é totalmente verdadeiro, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. O mais incrível de tudo isso é que o amor veio até nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, porque Deus nos amou primeiro. E sabemos o que é o amor por causa disso.
Cristo deu a sua vida por nós. Jesus, o amor de Deus encarnado, nos livra do maior perigo que corremos, a condenação ao inferno. Pense na pior coisa que poderia acontecer com você, com a sua família e com os seus amigos. Aquele medo da perda, o medo que a morte faz ressurgir sempre que ameaça nossos relacionamentos. É disso que somos salvos por Jesus. O medo da eterna separação, da condenação ao inferno, da morte eterna. Ao morrer na cruz, Jesus carregou com ele os nossos pecados. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados, e não somente os nossos, mas também os pecados do mundo inteiro, afirma o apóstolo João. Temos Jesus Cristo, e Ele nos defende diante do Pai. Quando Jesus nos chama para junto dEle, quando o Pai o envia mostrando o seu amor por nós, estamos no próprio amor, vivemos no amor. E não há condenação para os que estão em Jesus. Ao resolver o maior medo da existência humana, a morte, Deus nos liberta do medo da própria morte. Saímos da escuridão para a luz e finalmente podemos enfrentar com confiança todos os outros medos e fantasmas que tentam nos arrastar de volta para a escuridão da dúvida, da vida fria e sem amor. Livres da condenação, temos em nós um amor a ser vivido e espalhado. E nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amados, perdoados, finalmente temos a liberdade de viver sabendo que o mundo passa com aquilo que as pessoas cobiçam. Porém, aquele que faz a vontade de Deus vive para sempre. E há muitas pessoas ao nosso redor precisando de ajuda. Há muitas pessoas precisando de um ato de amor, da companhia de alguém que sabe para onde vai, de cristãos que estão dispostos a investir tempo e dinheiro para aliviar o sofrimento do outro, que não amam da boca para fora, que sabem que quem pode vencer o mundo é somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Afinal, sabem que os fantasmas foram exterminados por Jesus, sabem que Deus nos deu a vida eterna e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Que a nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida verdadeira. Sabem que, afinal, somos amados e temos o amor perfeito. Não, nem sempre é fácil servir, não é fácil ajudar, não é fácil amar na prática. Continuamos pecadores, mas continuamos amados por Jesus. E Jesus nos aperfeiçoa em seu amor por meio da sua palavra. Nem sempre nos sentimos fortes ou preparados. Muitas vezes nos sentimos derrotados e incapazes de transmitir amor. Há uma luta constante contra a vontade de simplesmente deixar para lá e ignorar o que não nos atinge diretamente. Mas mesmo conhecendo esses nossos medos e esses nossos fantasmas, nossas fraquezas e inseguranças, Jesus nos chama
e caminha do nosso lado. Todo aquele que afirma que Jesus é o Filho de Deus, Deus vive unido com ele, e ele vive unido com Deus, e nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Em mais um aniversário da Hora Luterana, louvamos a Deus por essa organização que proclama o amor que vence o medo, que espalha a notícia da salvação em Jesus. A Hora Luterana é simplesmente um grupo de cristãos que, amados, amam, que confessam que Jesus é o Filho de Deus e levam adiante a mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus. Assim, vamos levando adiante a mensagem que liberta, que consola, amando porque Ele nos amou primeiro. Amém. Os coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém.